Bom, o que aconteceu? Porque fui embora do Brasil, porque eu tentei refazer minha vida em outro país e, para falar a verdade, hoje eu vou falar para vocês o que realmente aconteceu comigo, o que estava acontecendo, né? Só um minuto, deixa eu atravessar aqui. Realmente o que estava acontecendo. Então, a princípio, no Brasil eu já ficava basicamente com depressão, né? Seria isso. Acredito que era uma depressão. Já não dormia mais. Vivia com medo de tudo, com medo das coisas, né? E como todos já sabem, né? Nós éramos uma família diferente, né? Que passaram de gerações para gerações, passando assim de pais para filhos, né? Seria isso. Eu venho de uma família de feirantes, minha esposa também, de uma linhagem de feirantes. Meus filhos aprenderam, o primeiro serviço deles foram na feira. Meu caçula nasceu embaixo de uma barraca, seria isso. E nós fomos criados na feira. Como eu falo para vocês, eu gosto muito do meu país, gosto muito do Brasil, gosto da feira, sabe? Gosto de lidar com pessoas, com públicos, né? Gosto de animação, mas chegou um ponto na nossa vida em que as coisas começaram a caminhar de uma certa forma, meio que, como posso dizer para vocês, é perturbadora, seria isso, porque eu já não dormia mais, né? Passava, às vezes, dormia 2, 3 horas por noite, né? Minha esposa já não tinha mais sossego, tínhamos preocupações com tudo, né? Nós tínhamos a preocupação também de que por trás de nós existiam famílias que dependiam de nós para sobreviver. E era uma coisa que nós não podíamos deixar, né, de lado, né? E chegou num ponto em que nós tínhamos segurança para abrir portão, segurança para escoltar até a feira. Tínhamos segurança para quando chegasse da feira pudesse abrir o portão para nós, para que pudéssemos ter, digo, um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de paz, né? Ter uma certa segurança. Tínhamos que estar pagando segurança armada, porque no Brasil chegou um ponto que os feirantes eram muito visados. Os feirantes, eu acredito que seja até hoje, né? Porque, olha isso, maquininha de cigarro. Ó, maquininha de cigarro. Então, eu acredito que até hoje, né, os nossos guerreiros passam por dificuldades. Eu saía basicamente de madrugada, às 3 da manhã, 3h30, 4 horas, rumo à feira, né? E nesse período, nesse horário, a escolta tinha que estar presente no portão, né? Para tentar abrir o portão, tá fazendo uma segurança, uma certa escolta até uma metade de um caminho. E isso foi passando, o tempo foi passando. E um belo de um dia eu fui à feira de manhã, falei para minha esposa, ó, você vai mais tarde, porque meu filho não ia ter aula, né? Ele já estava saindo de férias, seria isso? Férias escolar, né? E eu peguei os dois mais velhos, nós fomos à feira. O meu pequeno ficou com a esposa, ela falou que lá para umas 8 horas, 9 horas no máximo, ela iria para a feira. Aí eu estava na feira, sossegadinho, e como sempre ligava para ela, perguntava como é que estavam as coisas. E um certo dia, numa sexta-feira, ela me ligou, falou para mim assim, olha, aconteceu uma coisa grave aqui. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, acabaram de matar a vizinha. Eu falei, como assim acabaram de matar a vizinha? Poxa, nossa casa é assim, né? Seria o muro, seria como se fosse um... Sabe, a diferença do nosso muro para o muro da vizinha, acho que não dá 30 centímetros de parede, né? Seria como se fosse isso aqui, ó. Uma certa divisão só, de parede nossa, uma parede nossa com a parede da vizinha, seria uma divisão. E ela chegou, meu filho falou assim, mãe, estão estourando bombinha. Logo de manhã, era o quê? Umas 7 horas da manhã. Mãe, estourou bombinha. Ela falou assim, como estourou bombinha? E tudo bem, ficou, né? Ela escuta aquele estralo e pronto, ficou nisso aí mesmo. Só que nisso a empregada chegou, a nossa funcionária chegou, né? Que fazia a parte da limpeza da casa, tudo, né? Deixava organizado.
Ela chegou e falou assim, você não sabe o que aconteceu. Ela falou, o que foi? Acabaram de invadir a casa da vizinha aqui do lado. Ela falou, como assim? O marido dela abriu o portão para tirar o carro, o pessoal invadiu e ela se assustou, eles deram um tiro nela. Aí minha esposa já ficou preocupada, já me ligou. Aí eu entrei em desespero, porque eu falei assim, gente, a empregada, depois de 5 ou 10 minutos, a empregada chegou, né? Deus o livre ter acontecido com ela, porque eu não queria que acontecesse nada com ela, nem com a minha família, acho que, sabe, não existe isso, né? Aí ela pegou e chegou depois de 5, 10 minutos. Eu falei, gente, se essa mulher me chega 5 minutos antes, eles tinham invadido a nossa casa, o que teria acontecido? O que teria acontecido? Aí pronto, acabou meu dia, acabou, sabe, minha vida ali ficou, né? Fiquei meio que, não digo estagnado, mas eu não tinha mais ânimo para trabalhar. Aí a preocupação aumentou. Né? Eu já falei para ela assim, você não venha para feira, fique em casa, tranca as portas, né? E espera eu chegar. Né? Rapidinho eu deixei o pessoal na feira, né? Peguei o carro lá e fui embora, fui para casa, fui fazer companhia para ela. E ali já despertou mais uma, né? Preocupação. E sem contar que vamos por a nossa casa já foi várias vezes assaltada. Uma das vezes trancou todo mundo dentro do banheiro, 5 horas da manhã. Foram abrir o portão para sair o carro, para tirar o carro para sair para feira. A hora que abriram o portão, eles invadiram. Foi até num carnaval, primeiro dia de carnaval. Eles invadiram às 5 horas da manhã. Conclusão, fita dada, né? Invadiram a casa, trancou todo mundo dentro do banheiro, levou tudo, até a bombinha da minha esposa de asma, levaram. Levaram também como se fala, uma coisa que eu falei assim, pra que isso, né? O oxigênio que ela usava, né? Levaram também. Eu falei, eu acho que a pessoa tinha asma. Não é possível, né? E outra vez também, entraram sem a gente ver. A última vez que entraram foi antes de eu vir pro Japão. Invadiram a nossa casa também. Minha esposa não estava em casa nesse dia, graças a Deus, né? Só estava eu. Eu estava tomando banho, eles invadiram a casa, eu estava no banho. Eles arrombaram o portão, arrombaram a porta, entraram, eu não escutei nada. Quando eu saí do banho, a casa já estava toda revirada. Aí quando fui dar uma olhada, porta estourada, porta da sala estourada, o portão semi-aberto, né? Eu fui olhar em câmeras de vizinho, fui olhar em tudo ali, ninguém tinha visto nada, ninguém viu nada. Eu falei, como é que pode? Como pode isso? A pessoa entrar na casa do vizinho e ninguém vê nada? E ali já deixou eu com a pulga atrás da orelha, já não tinha mais sossego, já não tinha sossego mesmo, né? Aí que acabou piorando. Aí conclusão, como eu falei, já não dormia direito, aí que acabou, eu acabei ficando mais nervoso ainda. Nessa parte, meu filho mais velho já veio pro Japão, né? Veio pra cá, veio tentar a sorte. Na sequência, ele já puxou a minha filha, a do meio, já puxou pro Japão também. Eu falei, se vocês quiserem, você vai? Ele falou, vamos. Eu falei assim, não vou. Eu não vou deixar tudo, porque nós tínhamos tudo lá, né? Nós tínhamos a fábrica de pastel, nós tínhamos a pastelaria, né? Tinha a barraca de pastel. Eu falei assim, não posso deixar para trás, porque tem famílias aqui, tem famílias que dependem de nós, né? E eu permaneci. E um belo de um dia eu acordei, né? Nervoso, né? Era 3h30 da manhã, acordei nervoso. Uma porque o funcionário havia faltado, né? Ele não compareceu ao trabalho. Vou por aqui, né? Aí eu acordei nervoso. E minha esposa virou pra mim e falou pra mim assim, logo cedo, vamos pro Japão? Aí eu virei pra ela e falei assim, ó, só se for agora. E peguei, virei as costas e saí, né? Fui trabalhar. Quando eu cheguei no final da tarde, né? Cheguei em casa no final da tarde, ela falou pra mim assim, olha, estou esperando você, né? na agência. Aí eu falei, como assim? Ela falou assim, olha, você falou pra mim que se fosse pro Japão só se fosse agora. Então eu liguei na agência. Fui lá, eles falaram pra mim assim que era pra mim levar você, que eles queriam conversar comigo, né? Aí eu falei assim pra ela assim, então tá bom, eu dei minha palavra, eu vou cumprir. Falei, já que eu prometi pra você que eu ia, então nós vamos, né? Nós vamos lá, passar uns 6 meses, 1 ano, assim eu, esfrio um pouco a cabeça, relaxo um pouco a mente, e depois retorno pro Brasil de novo. Ó galera, ali ó, isso aqui é um colégio, em cima ali é um refúgio, sabe? Tá vendo a altura, essa escadaria que leva ali? É um refúgio, né? Então toda vez que tiver terremoto, tsunami, aí esse colégio aqui é onde você fica refugiado, né? Seria isso, seria alojado, né? Seria mais ou menos isso, né? Refugiado.
né? Não sei a palavra correta. Então toda essa área de cima do colégio, tá? Bom, voltando ao assunto. Aí, olha essa casinha. Então ela, voltando ao assunto, ela falou assim, então você vai na agência, que eles querem conversar com você. Eu falei, tá bom. Falei, bom, já dei minha palavra, bora lá, né? Aí cheguei na agência, fui muito bem recebido, né? Uma das donas da agência conversou comigo, explicou, falou assim, olha, você pode ir você vai pro Japão. Eu falei assim, mas eu não posso ficar muito tempo, porque eu tenho que tomar conta do meu comércio, né? Das minhas coisas, né? Eu não posso deixar assim, a Deus dará, né? Aí ela falou assim, não, então, ou 6 meses ou 1 ano, né? Se você paga toda a passagem, você pode ir com a passagem paga, mas você não vai ter segurança, assim, como pode dizer para você, você não vai ter aquela segurança pela empresa. E se você for, né, pro agenciado, seria isso, né, financiado, você vai ficar pagando a passagem e eles vão segurar você até você terminar de pagar, que seria mais ou menos 1 ano. Eu falei, tudo bem, então. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou agenciado, vou ficar esse 1 ano, né, vou conversar com o pessoal aqui, deixar tudo certinho para eles tomarem conta e vou. Aí que acabaram que nós viemos para o Japão, né. Foi uma coisa que aconteceu, um flash, né, muito rápido. As coisas aconteceram muito, muito rápido. Eu nunca pensei que seria desse jeito, as coisas tão fáceis assim. Porque vamos supor assim que em junho eu dei entrada, né, na papelada. Quando foi mais ou menos em julho, dia 5 de julho, 1 mês, 40 dias mais ou menos, eu estava embarcando. Aí que a minha vida mudou, né? Aí que mudou, porque eu vim para esse paraíso aqui, vim para essa vida, como eu disse para vocês, eu gosto muito do meu Brasil, sabe? Mas muitas coisas podiam mudar, né? Muitas coisas no Brasil podiam ser melhor, porque o país é muito lindo, maravilhoso, tanto é que muitos japoneses querem morar no Brasil, só que para eles morar no Brasil eles têm estrutura, né? Eles trabalham a vida inteira, vão para o Brasil, chega lá, eles vão usufruir o que eles fizeram aqui no Japão, né? O que eles construíram aqui no Japão. Então, para eles se torna mais fácil, né? Diferente de nós, né? Que já vem com a mão na frente e atrás, sem nada, né? Ele já vem estruturado. Então, para vocês terem uma ideia, eu cheguei aqui no Japão. Quando eu pisei aqui, falei pro meu filho assim, primeiro dia eu fiquei abismado, né? Nossa, eu falei assim, fiquei encantado, né? Seria isso, estava encantado com o Japão, né? Primeira vista, assim, eu falei, nossa, que país lindo, né? País limpo, lindo, organizado, né? Tudo bonito, as pessoas então em si parece que viviam sorrindo, porque nós fomos muito bem recebidos. As pessoas que foram nos buscar no aeroporto, nossa, da empreiteira, nos recebeu muito bem, né? Nos levou num apato lindo, maravilhoso, grande, tanto é que eu saí desse apato para comprar minha própria casa, né? Fiquei basicamente 6 anos nesse apato e eu falei que só sairia de lá se eu comprasse a minha casa. E dito e feito, né? Comprei a minha casa. E deixa eu ver aqui se não vem carro. Então, aí comprei minha casa. Mas quando eu cheguei aqui, o primeiro impacto que eu tive foi aquele alívio que eu estava sentindo. Senti um certo alívio na mente, sabe? Senti um certo alívio no corpo, né? É como se eu tivesse recomeçado novamente. Aí eu falei para minha esposa, falei assim, você que já gostava do Japão, né? Como eu não conheço a língua, não sei nada, né? Vou ter que aprender tudo, basicamente recomeçar a vida novamente num país que a gente não sabe nada, que a gente não tem a cultura, não tem nada. Ela falou assim, mas você vai se acostumar. Eu falei, tá bom. Aí passaram-se 15 dias, eu cheguei pro meu filho e falei assim para ele, pro meu caçula, você quer ir embora? Sendo que ele não queria vir para o Japão. Eu falei, você quer ir embora? Aí ele falou assim, rapaz, eu não quero ir embora não, quero ficar aqui. Aí eu falei assim, bom, se você quer ficar, eu também quero. E foi aí que nós começamos, né? Recomeçamos a nossa vida, né? As coisas que eu tinha no Brasil, eu desfiz, quando eu estava aqui mesmo, né? Então, vamos supor, de uma forma ou de outra eu tinha uma segurança, porque se caso não desse certo, eu teria para onde voltar, né? Então, não desfiz as coisas no Brasil, enquanto eu não me estabilizei aqui. Depois que eu estava aqui, aí eu dei baixa nas coisas, pedi para vender, desfazer. E falei assim, vamos recomeçar nossa vida novamente. Vamos recomeçar do zero, né? Vamos tentar esfriar a mente, viver calmo, viver tranquilo. Tanto é que depois que eu estive aqui no Japão, como vocês viram, né? Apareceu até doença, mas acredito que essas doenças eu já estava com ela. E como eu vivia uma vida agitada, ela não se manifestava. Quando eu acho que acalmou,
a mente relaxou, ela se manifestou, né? Para não ficar na mesmice, acredito eu. Mas graças a Deus, deu tudo certo. E como eu falo para vocês, né, o Japão, de uma forma ou de outra, ele me acolheu de braços abertos. De uma forma ou de outra, ele me curou de uma doença, né? Hoje eu só sigo um tratamento. De uma forma ou de outra, minha vida mudou muito. Hoje, graças a Deus, nós temos nossa casa. Nós temos a família unida. Todos os filhos estão aqui, exceto a minha mãe que está no Brasil, né? Meus irmãos estão no Brasil. Mas isso não impede deles virem passear, né? Ou de eu ir no Brasil passear. Eu ainda não fui nesses 7 anos, porque eu quando coloco uma coisa na mente, quando eu foco em algum objetivo, eu falo assim, não, é aquilo que eu quero e é aquilo que eu vou fazer, né? Vamos supor que meu objetivo, eu falei assim, já que nós vamos ficar, minha intenção é comprar uma casa, né? É permanecer no Japão e comprar uma casa, fazer as coisas tudo certinho, para que nada de errado, não tenha dor de cabeça futura, né? Aí foi o que eu fiz, nesses 7 anos eu só aproveitei para refazer a vida, para recomeçar novamente, né? Recomeçar do zero. E graças a Deus foi muito bom, sabe? Hoje eu vivo em paz, hoje eu vivo tranquilo, hoje a minha vida mudou assim da água pro vinho. Hoje eu tenho ânimo para trabalhar. Ontem foi sábado, né? Hoje é domingo, né? Domingo de manhã, 10 horas da manhã, acredito eu. E eu trabalhei ontem, né? Tive o dia inteiro trabalhando. Eu e minha esposa, né? Que nós tivemos são sábado de 15 em 15 dias, né? O trabalho. Então agora recomeçou novamente, tinha parado, mas agora voltou novamente, tem que aproveitar, né? Fazer um dinheirinho extra, né? Porque esse dinheirinho é para você deixar aquele dinheirinho guardado. Então a hora extra serve para isso. Você deixar um dinheiro guardado na reserva, se caso acontece alguma coisa, você já tem um pouco de dinheiro para tentar se manter. Aqui, apesar que, como todos falam, né? Existe a fúria da natureza, que não tem saída. A fúria da natureza, né? Muitas pessoas têm medo de terremoto, de tsunami. Mas acredite, eu não tenho medo. É como se eu já morasse aqui há muitos e muitos anos, né? Eu não tenho medo do terremoto. Já passei por um terremoto forte aqui, logo quando eu cheguei, né? Um terremoto que eu estava deitado, porque aqui no Japão você dorme no chão, né? E numa desses descansos meu aí, depois de uma noite de trabalho, aconteceu um terremoto à tarde. Um terremoto forte que o apata em cima, a vibração é maior, né? Quanto mais alta, a vibração é maior. E eu acabei que sentindo aquele impacto todo, né? Um impacto tão forte que parece que você não consegue levantar do chão. Você não tem equilíbrio, né? E foi assim o terremoto. O primeiro terremoto que eu tive aqui. Fiquei com medo? Ah, fiquei, porque nunca tinha passado por isso, né? Hoje já, para mim, se torna, não digo normal, mas é uma coisa assim que quando ele vem, eu já sei que está chegando o terremoto, porque as janelas começam a vibrar antes. É como se tivesse passado uma rajada de vento. E o terremoto em si é como se fossem umas pedras embaixo da sua casa, que elas ficam raspando uma na outra. Você escuta, né? Aquelas pedras raspando uma na outra. É até uma coisa meio que engraçado, né? Mas, como eu falo, a primeira vez, o primeiro impacto, né, você tem medo. Você sente o medo, né? Você não sabe o que vai acontecer, se a casa vai cair, o prédio, alguma coisa. Ele vai balançar, vai. Mas também existe a famosa segurança, né? Se ela recolhendo as coisas que comprou na feira, no mercado. Então existe aquela certa segurança, né? Por isso que o Japão em si, em termos, ele é seguro. Você já paga, que nem no caso eu pago aqui, a minha casa eu já pago, seria o seguro anti-terremoto, seguro de tsunami. Porque se caso acontecer alguma coisa com a casa, o seguro cobre, né? E não é um seguro caro, né? É um seguro anual, de que você vai pagar 40 mil por ano aí, né? Uma aeronave vai pagar 40 mil por ano. Então acho que não sai caro, né? Você pagar uma coisa que futuramente pode acontecer a qualquer momento, que aqui está sujeito a tudo. Mas se a casa sua cair hoje, amanhã ela vai estar de pé de novo, né? Então eu acho que pagar um seguro é a melhor coisa, que nem seguro de carro. As pessoas falam pra mim assim, ah, mas não compensa você ter um carro velho e pagar um seguro total. Gente, tem que pôr na cabeça o seguinte, que se você tem o seu carrinho velho, certo? Por mais que seja velho, você suou para comprar ele, tá? Você não tem dinheiro para comprar outro, se caso acontecer alguma coisa com ele. Então, se você tiver o seguro, eles são obrigados a te dar. Se amanhã acontece alguma coisa com o seu carrinho velho, e você não tem seguro, você vai ter uma perda total, você vai ter a perda do carro e você não vai conseguir adquirir outro. Então eu acho que, não fazendo a propaganda do seguro total, porque eu não vendo seguro, mas é o que eu penso. Então vamos supor, se o seu carro deu PT hoje, quebrou, aconteceu alguma coisa com ele,
com certeza na mesma hora o seguro vai te dar outro, né? E se você não tiver o seguro, ó, balbão, você vai ficar no prejuízo, sem carro, né? E com dívida para pagar. Então eu acho que por mais que seu carrinho seja velho, faz um segurinho total aí, não sai caro, entendeu? Uma coisinha por mês que não vai pesar, mas você vai ter uma certa segurança para tudo, né? Até um pneu furado no meio da estrada aí. Bom, e voltando, né? O porquê, né? Por que eu saí do Brasil? Por que tentei essa vida fora do país? Né? Por que resolvi ficar aqui no Japão de vez, né? Talvez não sei se é de vez, mas eu procuro, como eu falei, né? Procurei comprar minha casa. Se amanhã ou depois eu resolver ir embora do Brasil, do Japão, voltar para o Brasil de novo, né? Mas aí eu quero estar bem estabilizado. Já quero estar, como diz, aposentado, seria isso, né? Entre aspas. Aposentado, aproveitar só a vida, poder passear, levar minha pequenininha para passear, porque já está na hora, né? E então eu quero estar aqui com minha casa. Se caso amanhã ou depois, conforme for, se eu alugar, eu posso receber no Brasil. É um dinheiro que vai me gerar aí, pelo menos, vamos supor assim, por mês aí, eu não vou passar apertado, tá? Tem a aposentadoria do Japão, que aqui no Japão ele é pouco. Mas se você pensar no Brasil, cada 50 mil que você recebe, porra, são 2 mil aí que você está no Brasil, né? Aposentadoria de 2 mil. Então, muitas coisas aqui, se você colocar na ponta do lápis, vale a pena, sabe? Vale a pena você fazer, vale a pena você se esforçar, vale a pena você, como eu falo para vocês, pagar um pouquinho a mais, né? E ter uma qualidade de vida melhor. E o Japão é isso, como eu falo. Pessoal, uns faz caminhada, outros faz churrasco, outros curtem a vida, aproveitam a praia, curtem esse calor, esse verão gostoso que está para chegar, né? E é isso, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, né? Por que que eu saí do Brasil aí? Por que que fui tentar minha nova vida no Japão, né? Porque tentei recomeçar a minha vida, né? O que aconteceu. E isso é um dos porquê que eu estou aqui, né, no Japão. Isso é um dos porquê a nossa vida mudou tanto, né? A escolha nossa foi radicalmente, né? Então, para vocês que querem tentar a vida fora, vir para o Japão, outro país aí, qualquer, né, que te dê estabilidade, vai com foco, vai com objetivo, vai com confiança, né? Vai com garra. Porque o Japão, como eu falo, ele é bom para mim, pode não ser bom para vocês, né? A qualidade de vida é boa para mim, pode não ser para vocês. É que nem eu falo, eu gosto de sossego, muitas pessoas não gostam, né? Então isso é a vida nossa é isso, né? Os altos e baixos, os curtos e longos, e vão aí, tá? Então é isso, galera, espero ter gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço, fique com Deus, bye bye, e até a próxima. Semana que vem eu tô de volta. É nóis, tamo junto.